Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares, te guardará. E quando acordares, falará contigo. Olá, queridos. Aqui quem fala é a cantora Noemi Nonato. É um prazer estar falando com vocês através deste momento que para mim é muito importante, em poder falar um pouquinho sobre a minha vida e você passar a saber o que Deus tem feito através do meu ministério. Sou natural de São Paulo, os meus pais são baianos, me criaram no Evangelho, tive o prazer de nascer em um berço cristão. Meu pai, irmão José Nonato, uma bênção de Deus, me ajudou muito. Tocava na banda, cantava no coral e era um excelente músico. E a minha mãe, mulher abençoada, cheia da graça, Almerinda Nonato, sempre estava nos círculos de orações e assim eu fui aprendendo com eles o valor da nossa vida em Jesus. Aos 4 anos, o Senhor enviou alguém para falar com os meus pais a respeito do ministério do louvor na minha vida. Foi muito bonito. E hoje eu glorifico a Deus por este momento. Aos 12 anos, fui selada com o Espírito Santo. Tive o prazer de descer às águas e ali, mais uma vez, o Senhor falara comigo usando as mesmas palavras. Aos 15 anos, alguém tentou colocar na minha cabeça que o Evangelho não era verdade. Eu louvo a Deus porque vários momentos difíceis eu tenho passado e atravessado, mas em todos eles o Senhor se fez presente na minha vida, confirmando as mesmas palavras no dia em que desci as águas. O Senhor falara comigo que eu iria atravessar fronteiras, que eu iria andar bastante, que Ele ia me levar de um lado para o outro e que eu não iria parar, e que muitas vidas viriam aos seus pés e que o Senhor curaria. Foram coisas tremendas e maravilhosas que jamais eu esqueci. O tempo foi se passando e eu continuei servindo ao Senhor, cantando nas crianças, no conjunto da mocidade em São Miguel Paulista, com o pastor Bezerra. Me recordo de bons momentos daquela igreja, aonde o Senhor, mais uma vez, me levantou. Cantei também com o Quarteto Missões, que hoje me traz muitas lembranças. E quando eu paro, eu penso, eu choro e glorifico a Deus por esses momentos. Porque eu quero dizer para você que quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Ele diz que vai fazer, Ele faz mesmo, não importa o tempo que passar. Na sua palavra diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Se Ele falou que vai fazer, tenha paciência, vai acontecer na sua vida. Embora a situação financeira fosse difícil, eu acreditava nas palavras do Senhor Deus. Nós somos em 11 irmãos, todos cantam, graças a Deus são uma bênção. Tem alguns que já são pastores. E devido à situação financeira, como eu disse há pouco, eu achava que não iria acontecer isto na minha vida. Mas Deus é tão lindo e a gente acaba sorrindo quando se lembra dessas palavras. No ano de 1985, eu estava cantando na igreja Assembleia de Deus, em São Miguel Paulista, em um congresso de jovens da Almadevar. E ali, naquele culto, compareceu um diretor de uma gravadora que gostou do nosso trabalho. Eu estava fazendo solo de uma composição minha naquele culto. E ao ouvir, depois de alguns dias, foi até a minha residência, falou com os meus pais e pediu para que eu participasse em um disco, Tributo à Juventude, que foi o nosso querido Ayrton Santana. Os meus pais aceitando, com muito carinho. Quando ele saiu dali, eu entrei no quarto e chorei e disse: meu Deus, eu nem acredito que isso vai acontecer na minha vida. E pela primeira vez eu entrei em um estúdio para gravar 2 canções que foram Ó Porquê e Sou Devedor.
E ali eu comecei a sentir que o ministério do louvor já estava começando a acontecer na minha vida. As palavras de Deus estavam se cumprindo. Entrei no estúdio, cantei, foi uma bênção. Foi muito lindo aquele dia. Em 1988, o Senhor Deus falou com meu cunhado Adinael Marques Damasceno, e ele sentiu no seu coração de lançar um disco com a minha voz. E mais uma vez parecia um sonho acontecer. Meu Deus, foi maravilhoso para mim. E olha, lançamos o disco Cantemos Aleluia. Tive a participação de alguns componentes do Quarteto Missões e também na minha família, os meus irmãos. E embora ainda parecia estar sonhando, Deus mais uma vez se fazia cumprir na minha vida o que Ele havia dito. Foi uma bênção de verdade mesmo. Após gravar esse disco, aliás, no primeiro dia, no dia do lançamento do disco, eu fiquei noiva com o Guilherme Nonato, que eu sempre digo que é o homem mais bonito do mundo. Guilherme é uma bênção na minha vida. Em 89 nos casamos e Deus nos deu um casal de filhos, a Rízia e o Natan, que são uma bênção na minha vida. E até aqui o Senhor tem nos dado vitória. Após gravar o meu primeiro disco, as lutas aumentaram bastante. A divulgação foi difícil. Tinha que pagar um pouco aqui, um pouco lá. E as condições financeiras não eram boas. Para divulgar o nosso disco, nós corremos muito, até conseguir chegar em um momento que achávamos que daria para continuar. Chegamos em alguns diretores de rádios e gravadoras. Uns nos recebiam, outros diziam: não dá para tocar isso aqui não, faz um disco melhor. Fomos atrás de gravadoras porque não tínhamos capital para dar procedimento ao nosso trabalho. Ah, meu Deus, só o Senhor para nos dar graça. Lancei o meu segundo disco, encontramos alguns amigos pastores, missionários, que nos incentivavam. E algumas emissoras começaram a tocar também. Já começou a melhorar um pouco, porém as lutas vinham mais fortes que as vitórias. Uns diziam: vai em frente, vocês vão vencer. Outros diziam: sei não, viu? Se eu fosse vocês paravam, porque esse negócio de ficar cantando por aí, correndo atrás de igreja, pedindo a bênção de pastor, é difícil demais, é uma luta tremenda. Mas assim, ainda prosseguimos. Às vezes eu ficava triste, o Guilherme conversava comigo e às vezes eu tentava consolar ele também. E assim fomos prosseguindo. E nasceu no nosso coração o desejo de estar lançando o terceiro disco. E aconteceu. Em uma madrugada, chorando muito, com as portas fechadas, e às vezes não tinha nem o dinheiro para comprar leite para nossa filha, que era a Rízia. E Deus sempre falando: vai em frente. Aí uma madrugada eu, chorando bastante, falei com Deus: Senhor, eu preciso da tua ajuda agora, o que eu vou fazer? E o Senhor disse assim: levanta desta tua oração, pega o violão e louva o meu nome. Eu me levantei e não me lembrava naquele momento de nenhuma canção. Às vezes acontece isto. Em meio às lutas, não encontramos muitas vezes canções que parece que para preencher o nosso coração nós não lembramos delas. Mas Deus me deu o louvor jornada. E através deste louvor, Deus fez coisas tremendas. E muitas vidas foram alcançadas. Ainda não tínhamos telefone. E mesmo assim eu saí ligando para algumas pessoas que eu achava que eram amigos, pedindo reforço, pedindo ajuda. E ninguém me ouvia, ninguém me dava atenção. E Deus disse para mim assim: olha, mulher, não adianta você procurar no meio dos teus, porque você não vai encontrar. Mas vou eu usar alguém para abençoar a sua vida. E demorou um pouco. Lançamos o terceiro disco, que foi o disco Jornada. O disco que nos trouxe muitas vitórias. E aí sim, começou a tocar em várias rádios. E nós tínhamos o desejo também de estar lançando um disco independente, mas estava muito difícil. E o Senhor nos levou até Bom Jesus dos Perdões. Eu estava lá com meu esposo. De repente o Senhor usou uma serva dele e disse assim: mulher, tu vieste buscar uma resposta e hoje você vai levar essa resposta. Digo eu para ti
A partir de hoje, sou eu teu patrocinador. Não se desespere, mas confia, porque vou eu usar alguém que não está no meio dos teus. E Deus usou este alguém, e nós pegamos emprestados R$6.000, para quem tinha R$250, só pela fé. E no dia do lançamento do disco, a bênção, Deus nos permitiu receber essa vitória. E nós pagamos a quantia certinha do que havíamos pego emprestado. Ainda sobrou alguma coisa e ficamos dando glórias a Deus. E olha, essas coisas só acontecem na vida daquele que crê, na vida daquele que confia no Senhor. Assim como você, que está me ouvindo nesta hora, ou que está me olhando, quem sabe pela fé, não é verdade? Eu glorifico ao Senhor. Passamos momentos difíceis e apertados. Às vezes saíamos em várias igrejas para tentar vender um disco para poder suprir a nossa necessidade. Chegamos em vários eventos de ter 3.000, 4.000 ou 6.000 pessoas e vendíamos um disco só. Mas Deus, quando Ele quer trabalhar, Ele primeiro prova aquele que Ele ama. Ele permite que nós passamos por lutas e assim vamos prosseguindo. E hoje eu glorifico a Deus porque o Guilherme Nonato tem sido uma bênção na minha vida, como eu disse no início. Tem sido um homem de valor, uma pessoa paciente, que amou o ministério da música e que enfrentou comigo todas as barreiras. Ele esteve comigo presente em todos os momentos, mas isto é quando Deus prepara. Hoje eu glorifico ao Senhor. Deus tem trazido muitas vidas, tem curado muitas pessoas. As pessoas chegam em mim e contam, Noemi, Deus fez isso na minha vida, fez aquilo. Mas com isto, nesse testemunho tão simples e pequeno, eu quero somente incentivar a você, que você não pare no meio da sua jornada. E olha só, seja um ramo se não puder ser tronco, se não puder ser árvore, seja um pouco de relva e dê alegria aos que passam no caminho. Enfim, seja uma lâmpada ao teu redor. Estamos aí prosseguindo e louvando a Deus por você fazer parte do nosso ministério. O irmão Guilherme Nonato e eu, e os nossos filhos, a Risa e o Natan, agradecemos por você ser essa pessoa linda que você é, que está sempre orando por nós, que está sempre nos ajudando, direta ou indiretamente. Que Deus te abençoe, que a cada dia o amor, a graça, a comunhão, o Espírito de Deus envolva a sua vida de maneira tal que você não venha parar. Eu quero lembrar a você que 1.000 podem cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas com certeza você não será atingido. Que Deus te abençoe. Curve a sua cabeça, se assim for possível agora, que eu quero orar pela sua vida. Senhor Jesus, diante de Ti eu me coloco neste momento, reconhecendo que também sou pecador. Ó Deus, perdoe agora palavras, pensamentos e os nossos pecados também. E neste momento, Senhor, coloque a alegria no coração desta pessoa que está me ouvindo agora. Desta mãe que está desesperada, deste pai que está aflito, deste jovem que está sem solução. Jesus, até mesmo, quem sabe, por causa dos problemas, das dificuldades da vida, alguém se ausentou da sua presença. E nós pedimos agora, Senhor, traga de volta a alegria que esta pessoa perdeu, em meio às lágrimas que caem dos seus olhos neste momento, Jesus, colocando carinho, amor e a riqueza do Teu Espírito neste coração. Que a Tua unção, o Teu Espírito Santo desça nesta hora sobre esta vida, e que este alguém que estava caído venha se levantar. Jesus, este alguém que está em um leito de enfermidade, está atrás de uma grade, ou quem sabe até mesmo dentro de uma cela fria, sem esperança de vida. Jesus, este alguém que está drogado, este alguém que está desesperado e que precisa da Tua ajuda. Coloca, Senhor, Tuas mãos de poder. Dê um abraço forte, Jesus, nesta pessoa, para que ela venha sentir a Tua presença nesta hora e acreditar que a sua vida tem um grande valor. E com o Senhor, com certeza ela vai em frente e vai muito longe. E no dia da Tua vinda,
que possa ouvir o som da trombeta soar, e assim, Senhor, levantar as mãos e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Eu gostaria que agora você parasse um pouquinho e ouvisse algumas canções que marcaram a minha vida e do meu esposo Guilherme Nonato, e que irão servir de grande incentivo para você também. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por você fazer parte do meu ministério.